Bom, pessoal, vamos começar com mais uma videoaula, né? Agora tratando sobre vetores cartesianos, tá? Vetores cartesianos, geralmente nós começamos a trabalhar já em três dimensões, né? Seja eles no eixo Z, X e Y, conforme eu fiz um desenho aí para vocês no lado direito do vídeo. Bom, vamos ler o exercício, o exemplo que eu quero praticar com vocês. O vetor de uma força de 230 newtons forma com o eixo cartesiano x, y, z, respectivamente, os ângulos de 40, 130 e 90 graus. Pede-se para determinar. Aí tem as três alternativas, as três opções que nós vamos ter que trabalhar. Antes disso, eu quero reforçar com vocês alguns conceitos que vocês já viram lá em geometria analítica. O primeiro é o seguinte: eu tenho dois vetores que eu desenhei aqui, no qual um deles corresponde a essa orientação que foi dada aqui no exercício, no enunciado do exercício. Bom, vamos lá. Esses ângulos que eu tenho aqui são chamados ângulos diretores: o alfa, beta e gama. Por que isso? O alfa está relacionado ao eixo x, o beta relacionado ao eixo y e o gama relacionado ao eixo z, tá? Sempre é nessa ordem. Tem uma fórmula que se utiliza, nós vamos trabalhar com ela também, mas o que vocês devem guardar é que alfa x, beta y, gama z. E é sempre no sentido do vetor ao eixo positivo, tá? Então, por exemplo, se eu fosse identificar esse vetor para o alfa, ou seja, em relação ao eixo x, esse aqui seria o alfa, tá? Em relação a y, do vetor ao eixo positivo, ou seja, aqui, esse aqui seria beta. E do vetor ao eixo z, esse aqui seria o gama, tá? Cada um tem uma fórmula e esses são chamados ângulos diretores. São eles que identificam, que dão direção ao vetor. Por que eu desenhei esses dois vetores? Nós vamos identificar qual vetor corresponde a essa direção primeiramente. Então, o que modifica nesses dois vetores é essa informação que eu coloquei aqui, ó. Existe um ângulo de 90 graus, tá? Então, o que é o mais difícil na parte de vetores cartesianos? É o aluno ter a visão espacial. É o aluno conseguir entender que esse vetor ele está simplesmente nas coordenadas x e y. Ele não possui coordenada em z. Por quê? Porque ele forma um ângulo de 90 graus. Então, eu não tenho altura para o vetor. Quando eu não tenho altura, o vetor não tem a componente z. Então, percebo que esse vetor ele tem uma componente z. Por quê? Porque esse ângulo aqui não corresponde ao ângulo de 90 graus. Visto que nós já identificamos que esse ângulo aqui é de 90 graus, ele está relacionado ao eixo z, consequentemente, é esse vetor que está seguindo essas direções aqui. E outro ponto que nós podemos observar é na coordenada beta. Ela é maior que 90 graus, ou seja, quando eu for desenhar o ângulo beta, percebam que a abertura desse vetor não vai dar 90 graus, vai dar bem mais. Olha lá, vou tentar fazer mais no canto aqui para vocês consigam enxergar. Vou sair com ele daqui e vou vir até aqui. Isso aqui é o beta desse vetor. O alfa vai ser esse aqui, ó. Percebo que ele é menor que 90 graus. Então é uma outra informação que completa esse enunciado, tá? Então vamos começar a resolver as letras A, B e C. Bom, a letra A: os módulos das componentes em x, y e z desta força. Ou seja, eu já sei que esse vetor aqui é o que possui um módulo de 230 newtons. Qual que é a vantagem de um vetor escrito da forma cartesiana? Eu não preciso desenhar, eu não preciso fazer isso aqui para que eu possa identificar esse vetor. Bom, os módulos das suas componentes. A gente sabe que alfa é igual cosseno inverso da componente x sobre o módulo do vetor. No caso aqui vamos colocar, vamos chamar esse vetor de P, módulo de P. Nós já sabemos que o módulo de P equivale a 230 newtons.
E eu já sei que alfa vale 40 graus. Então, nós vamos fazer 40 cosseno menos 1 da componente x que eu estou procurando por 230. Lembrando que é módulo, se o resultado é negativo, nós vamos simplesmente tirar o sinal negativo e deixar positivo. Como é que eu faço essa operação aqui? Primeiro eu vou jogar o cosseno para cada igualdade. Então vai ficar cosseno de 40. Cosseno de 40, 0,766. Eu vou multiplicar esse valor aqui por 230, porque levei para lá da igualdade, eu quero trazer esse 230, que está aqui, multiplicando por 40. E aí eu vou encontrar o valor de x, vezes 230. Então a componente x desse vetor, ela é igual a 176,19 newtons. Essa é a primeira componente, tá? Tá em positivo, já está em módulo. Nós vamos achar agora a y e depois a z. Então, da mesma forma, cosseno menos 1 da componente y sobre o módulo do vetor p. Então, nós temos 130 igual cosseno menos 1 de y sobre 230. Vamos fazer de novo. Cosseno de 130 já vai dar um valor negativo, vezes 230. Em módulo, 147,84. E nós vamos fazer a mesma coisa para z, que no caso eu vou usar o gama. É igual cosseno menos 1 de z sobre 230. Já estou simplificando a conta aqui. Gama é igual cosseno de 90, porque gama vale 90, então fica cosseno de 90 vezes 230. Percebam que z é igual a 0. Se vocês forem voltar no início do vídeo, eu mencionei que esse vetor não teria componente z, porque ele não tem altura. E eu provei isso para vocês através do cálculo. Tá vendo que z não tem nenhuma componente, é 0. Suas componentes cartesianas. As componentes cartesianas nada mais é do que x, y e z. Só que eu não vou considerar em módulo, eu vou considerar o valor real. Então, para nós realizarmos aqui a letra A, para nós fazermos a letra B, basta eu repetir lá. Nós escrevemos da seguinte maneira: como eu botei o nome do vetor de P, eu vou escrever P, abro uma chavinha aqui, a coordenada x dele, 176,19 i, por que i? I é um vetor unitário que está presente no eixo x. O y deu negativo na conta que a gente fez, 147,84 J, assim como o J é para Y, e 0K. O K é para Z. Então, vetor, as componentes, já fiz a B e a C de uma vez, B e C. Por quê? As componentes do vetor são essas aqui, 176 e menos 147 mais 0K. E a C é exatamente essa forma de escrever o vetor. Escrever o vetor da forma cartesiana, ele tem que ser escrito dessa maneira aqui, tá? Exatamente assim. Se eu quero comprovar se esse vetor está correto, o que eu devo fazer? Extrair o módulo dele. Como o exercício já disse que esse vetor tem um módulo de 230 newtons, o resultado do módulo desse vetor também tem que ser 230 newtons, ou algo muito próximo. Vamos comprovar? Módulo de P é igual, extraindo o módulo, já fizemos isso aqui anteriormente, 176,19 ao quadrado, mais, menos, 147,84 também ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, módulo de P é igual a 176,19 ao quadrado
mais 147,84 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Vocês podem achar estranho porque que eu não coloquei o sinal negativo aqui no 147. Toda vez que eu vou extrair o módulo, eu já sei que todos os sinais vão ser positivos, então eu nem olho para isso aqui, ó, tá? Eu nem tiro isso aqui como para jogar na calculadora, já trabalho tudo positivo. Tiro a raiz quadrada disso aqui. O resultado 229,999 newtons, aproximadamente 230 newtons. A melhor forma de nós verificarmos se nós acertamos o vetor é extrair o módulo dele. Dessa forma nós vamos comprovar que bateu com o enunciado, ok? Pessoal, é assim, até a próxima aula.